Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é um programa especial e para um programa especial um convidado sempre muito especial, Divaldo Franco. Bem-vindo, Divaldo. Muito obrigado. Hoje, Divaldo, nós gostaríamos de pedir a você, estamos nos aproximando de Natal, que você fizesse algumas considerações, contasse algumas passagens sobre o Natal. Há uma canção que todos nós gostamos e nos deixamos embalar, e que diz respeito ao Natal de Jesus. É a célebre canção Noite Feliz. Todos nós acompanhamos essa melodia dúlcida, que nos fala do Mestre querido quando veio ter conosco. Mas poucos de nós sabemos como é que essa canção teve origem. Ela foi anotada na sua história no dia 30 de dezembro do ano de 1853. Mas ela é bem mais recuada. Foi um certo senhor Ambrose quem se encarregou de procurar a história dessa canção memorável. Afirmam aqueles que expõem essa dúlcida melodia de Natal que ela está cantada em quase 200 dialetos e idiomas. Mas tudo começou à véspera do Natal de 1818, quando um sacerdote católico em Halai, uma aldeia nos Alpes austríacos, estava lendo a Bíblia e meditava exatamente sobre a chegada de Jesus. Ele estava emocionado. A neve cobria toda a paisagem. Os Alpes eram um desafio. E de repente seus olhos se detiveram numa frase: "Eu venho para que tenham todos vocês boas novas de alegria." A emoção tomou conta da sua alma quando alguém bateu à porta. Era uma camponesa. Ela havia pedido ao sacerdote, Joseph, para que ele desse um pulo a uma casa onde havia nascido uma criança. E o sacerdote Joseph Mohr desceu com ela. E chegando à casa, que era muito modesta, de 2 cômodos apenas, ele teve a sensação que estava visitando a manjedoura. A criancinha sacudia os pés. A mãe, deslumbrada e humilde, olhava aquele rebento da divindade como sendo o prêmio de Deus para a sua solidão e a sua pobreza. Ele as abençoou, à mãe e ao filho, e retornou para a sua paróquia, mas não pôde dormir, porque algo cantava no seu coração. Falava de uma noite feliz, uma noite inovidável para a criatura humana. Então levantou-se e escreveu de uma forma muito simples alguns versos, algumas quadras, nas quais ele falava de que a humanidade nunca mais seria a mesma depois que aquele ser singular veio ter a Terra. No dia seguinte, o dia de Natal, ele procurou um querido amigo, Franz Gruber, que era maestro. Infelizmente, o órgão da pequenina aldeia onde estava a matriz, a igreja catedral, estava quebrado. E quando o maestro leu, ele disse: "Mas esta poesia já relata exatamente, já me dá a música." E de imediato ele compôs a suave melodia. De seguida, os dois começaram a rir e o maestro, como sacerdote, puseram-se a cantar. Naquela tarde, quando todos se preparavam para a celebração do Natal, crianças chegaram à porta da paróquia enquanto eles dois cantavam a 2 vozes. E assim começa essa notável melodia que se vai espalhar por todo o mundo. Porque de imediato, quando veio o concertador de órgãos, ele deslumbra-se. E como viajava pelas aldeias dos Alpes austríacos, onde quer que ele vá, ele canta a melodia da Noite Santa, a noite de Natal. Logo depois, 4 irmãos da família Strasser, que moravam em Leipzig,
começam a cantar a música. Seus pais eram fabricantes de luvas e na feira livre eles vendiam luvas até um dia em que as dificuldades foram muitas e eles resolveram cantar. Atraíram um bom público e tanto cantavam como vendiam luvas. Então, determinada personagem vinculada ao representante real levou esses 4 meninos para assistirem a um grande teatro. Eles sentaram-se na primeira fila e, de repente, o maestro disse: aqui tem 4 crianças de vozes especiais. Levou-as até o cenário e eles, constrangidos, abaixaram a cabeça. E o maestro pediu-lhes: cantem. E eles tiveram a ideia que estavam na feira de Leipzig e começaram a cantar. O público emocionou-se, bateu palmas, não era Natal, mas a melodia penetrava-os como a lâmina que penetra o cerne de algo para extirpar dali aquilo que é inferioridade e colocar a seiva da vida triunfante. Mais tarde, Wagner, viajando aos Estados Unidos, levou esta música como sendo um grande prêmio dos Alpes suíços. A música ganhou mundo e um dia, durante a Primeira Guerra Mundial, houve um momento de reflexão no front. As baionetas foram colocadas ao lado dos fuzis, as balas foram suspendidas, houve um instante de trégua. A guerra, a primeira, foi considerada mundialmente a mais perversa. De repente, escutou-se vindo da linha Maginot, que era a divisória entre a França e a Alemanha, uma voz suave que cantava em francês: noite feliz, noite de paz. Então, subitamente, do outro lado, uma voz alemã cantava no idioma germânico a mesma melodia. E também uma outra voz. E subitamente, na noite mágica de Natal, naquele front da guerra, em diferentes idiomas, os soldados cantavam e choravam, evocando o nascimento de Jesus. Mais tarde, bem mais tarde, durante o período terrível da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo tomou conta da Europa Central e naturalmente começou a grande perseguição para a extinção da raça hebraica, um coronel das tropas SS visitou um orfanato e, olhando para aquelas crianças assustadas, ele perguntou em alemão: quem sabe cantar Noite Feliz? E então 2 criancinhas levantaram as mãos e de pronto recuaram, porque as únicas crianças que ali falavam alemão eram crianças judias. Elas estavam naquele lar de uma maneira oculta, mas o coronel chamou-as para que viessem à frente e pediu-lhes para que cantassem Holy Night. Elas começaram a cantar de olhinhos fechados e ele foi às lágrimas. Terminando, abraçou-as com ternura, beijou-as. Um chefe das tropas SS beijar 2 crianças alemãs, ou melhor, alemãs, porém judias, era o máximo do mistério e do milagre da noite de Natal. E ela tornou-se a verdadeira representação da Noite Santa. Por que Noite Santa? Porque Israel tinha carência da voz profética. Fazia 400 anos que o silêncio divino pesava sobre o povo elegido. Nenhum profeta, somente sofrimentos, ansiedades. A revelação de Isaías, de Jeremias, de Joel e dos profetas antigos dizendo: um dia ele virá. Cavalgará um ginete veloz e modificará a estrutura do povo que ele elegeu pelo fato de ser um povo monoteísta. E de repente, numa noite fria, quando os céus estão esplendorosos e as estrelas rutilam muito distantes, em uma gruta nasce Jesus. A presença de Jesus na humanidade é o selo de amor que Deus coloca, confirmando que estaria sempre ao nosso lado, apesar de todas as nossas defecções, das nossas misérias. Nasce Jesus num período turbulento como este, em que Roma senhoreara-se do mundo conhecido e impunha com o tacão das legiões a sua prepotência. Mas também
Estava sendo dominado Israel por Herodes, o Grande, homem de caráter venal, como descreve Giovanni Papini, homem vulgar e perverso, que mandará assassinar a sua esposa Mariane por suspeitas infundadas, somente porque era uma grande princesa, que manda assassinar os próprios filhos e que, ao decretar a chamada matança dos inocentes, os guardas embriagados matam-lhe também um filho recém-nascido. É nesse cenário torpe de intrigas em que o Sinédrio lutava tenazmente contra a Torre Antônia. De um lado, o templo, as grandes construções do templo, já que o templo de Jerusalém era considerado na época a mais notável construção arquitetônica existente. E do outro lado, a vigia romana, onde se aquartelavam as legiões, observando o movimento que se dedicava às perseguições, à vingança, à revolução dentro do santuário do rabinato. É neste caldo de cultura grotesco em que a sociedade está dividida em casta, os Ham, Haharet, Aralé, os excluídos, que formavam mais de 100 mil como desocupados e miseráveis, aqueles que foram expulsos das suas propriedades, que abandonaram a lavoura, que nós hoje chamaríamos sem teto, mas também sem trabalho, sem dignidade. Nasce Jesus e reverdece a esperança nos corações. Ele vem para mudar a estrutura da terra e Ernesto Renan, o emérito acadêmico da França, terá a questão de dizer que ele foi tão grande que dividiu a história, antes e depois do seu berço. De fato, a humanidade nunca mais foi a mesma depois daquela noite santa de Natal, em que os laços de amor entre Deus, o Pai, e as criaturas, os filhos que somos, estamos agora vinculados pela afetividade daquele que veio dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, toda vez quando, nas tradições religiosas do catolicismo, badalam nas torres das igrejas os sinos de Natal, nós evocamos aquela noite memorável, tão bem representada na música de Joseph Mohr e na canção, pela delicadeza do grande Joseph, mas também de Franz, que se dedica a colocar uma melodia que impregne na nossa vida para sempre. Então, neste Natal, não nos esqueçamos de maneira nenhuma do aniversariante, já que estamos pensando em ajudar a um, ajudar a outro, mimosear amigos e até inimigos, a formosear os nossos sentimentos. Lembremos qual é o presente que nós vamos dar a Jesus. O que é que nós poderemos oferecer-lhe? E não pode haver presente mais extraordinário do que o sacrifício. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec assevera: o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral da criatura humana. Para que o Natal viceje em nosso coração, é necessário que entronizemos Jesus, conforme ele veio, para que, mudando a nossa atitude perante a vida, contribuamos em favor da pregnância do seu Evangelho em nós e na nossa sociedade que estorcega na violência, na agressividade, na sexolatria, nos disparates, nos desequilíbrios. Então, isto é Natal. Não é apenas a emoção da troca de presentes, em que fazemos uma lista fria e anotamos aqueles que nos retribuem com os presentes, para verificarmos se no próximo ano nós voltaremos a dar-lhes. Quando conferimos o preço de cada mimo, então é necessário que demos um presente a Jesus, cujo preço seja o nosso esforço para viver-lhe a mensagem grandiosa e consoladora. Eu acredito que não é um grande pedido, porque todos nós, ao celebrarmos o aniversário de alguém, nunca nos esquecemos daquele a quem vamos homenagear. O Natal, portanto, é um momento grandioso, a noite santa, a suave brisa, a natureza em festa, homenageando aquele que é a luz do mundo, que é o pastor, que é a porta, que é o lugar de serviço,
para que a nossa vida tenha um sentido, tenha um significado psicológico. Certa feita, Carl Gustavo Jung, fazendo uma análise do comportamento da criatura humana, estabeleceu algo que foi, de certo modo, chocante. A meta da vida, escreveu o notável pai da psicologia analítica, de maneira nenhuma é a felicidade. A verdadeira finalidade da vida é a busca de sentido. Porque a felicidade é o momento de emoção, a sensação, o prazer, a emoção e a realidade. Se nós procurarmos viver o sentido psicológico da mensagem de Jesus, é claro que nós teremos uma grande oportunidade de celebrar o seu Natal. Nós agradecemos a você por essas palavras maravilhosas e esperamos que você possa estar conosco em breve novamente. Com muito prazer. Um abraço a todos, um Feliz Natal. Esperamos nos encontrar no próximo Transição.